O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamada a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Sejam todos bem-vindos à Santa Missa de solenidade do apóstolo Paulo e João, ou Paulo e Pedro. Hoje vamos rezar pela saúde de Ludmila Mourão, Ana Sá e Magnólia Sá e Jordelina. Aniversariante, 50 anos de matrimônio, de Maria do Socorro e Francisco Dias. E também pelo aniversário da Cátia. Falecidos: Maria Assunção Cunha Fontinelles, falecida hoje. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, santos que plantaram a igreja, regando-a com o próprio sangue e combateram o bom combate de Cristo, congregando a família de Deus. Bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo. Celebremos em comunhão com o Papa Francisco. Com muita alegria, de pé, cantando, recebemos o nosso celebrante e a sua equipe litúrgica. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamada a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, sejamos acolhidos com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindos que aqui estão na igreja, você que nos acompanha aí da sua casa, rezando conosco hoje essa solenidade de São Pedro e São Paulo. Pedro, escolhido por Cristo como fundamento do edifício eclesial, portador das chaves do reino dos céus, pastor do rebanho santo, confirmador dos irmãos e irmãs, e na sua pessoa e nos sucessores o sinal visível da unidade, da comunhão na fé e na caridade. Rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, pela sua missão, pelo seu conduzimento à nossa comunidade, nossa igreja. Paulo,
coaptado no colégio apostólico pelo próprio Cristo, no caminho de Damasco, instrumento escolhido para levar seu nome perante os povos. É o maior missionário de todos os tempos, o advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios, aquele que juntamente com Pedro faz ressoar a mensagem evangélica no mundo mediterrâneo. Ambos os apóstolos selaram com o martírio em Roma, pelo ano de 67, seu testemunho ao Mestre. A Depositio Martyrium relata a sua solenidade a 29 de junho. Então, estão celebrando São Pedro e São Paulo. Renovemos, meus irmãos, a nossa fé, o nosso ardor missionário de cuidar, de zelar desta igreja confiada também a nós, através do nosso santo batismo. E neste momento, diante da presença de Deus, reconheçamos, meus irmãos e irmãs, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas, e peçamos a Deus humildemente a sua misericórdia e o seu perdão. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Como ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleison, Cristo Deus Pai Todo-Poderoso, em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza sempre à vida eterna. Amém. Entoemos junto o nosso hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor,
Oremos. Estamos rezando pelos 50 anos de vida matrimonial do seu Francisco e Dona Maria, pelos doentes, por toda a família, por todas as famílias, todos que trabalham na saúde, todos os aniversariantes. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-lo. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pais ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão. Grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-la ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido à prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si. Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo.
seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, você que nos acompanha pelas redes sociais, que o Senhor vos dê a paz. Amém. Hoje nós estamos celebrando em nossa Igreja Católica Apostólica Romana, seria o 13º domingo do tempo comum, mas devido à importância desses dois apóstolos, São Pedro e São Paulo, então hoje nós estamos celebrando esta solenidade. E celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a vida da Igreja na sua totalidade. Isso é muito importante, tanto na sua dimensão estrutural, na dimensão hierárquica, na dimensão administrativa e sacramental, representado na pessoa de Pedro. Quanto à sua dimensão missionária, continuadora da missão dos apóstolos, de levar a palavra de Deus a todos os lugares, aos confins da terra, na figura de São Paulo, apóstolo. Pedro e Paulo, apóstolos, confiados então pelo Senhor na missão de continuar realizando e fazendo a sua vontade, cuidando do seu rebanho, cuidando da sua igreja. Essa solenidade não tem como objetivo apenas destacar os feitos desses dois apóstolos, São Pedro e São Paulo, mas também o próprio Cristo, que os escolheu e enviou-lhe e confiou-lhes toda essa árdua missão, que é a de serem as bases da igreja, o fundamento. E nós sabemos, uma casa para poder manter-se firme, ela tem que ter um bom fundamento, um bom alicerce. A nossa igreja, nós temos o alicerce dos apóstolos, como São Pedro e São Paulo, que não deixa a igreja ruir, não deixa a igreja cair.
Então eles são a base, o sustento sobre essas duas colunas, estrutural e missionária. São Pedro a estrutura, Paulo a missão, o trabalho de levar a palavra do Senhor. Para entender a missão da igreja, é preciso entender a missão de Cristo, que confiou aos seus apóstolos e hoje a nós, seus discípulos, seus seguidores. E o Evangelho de hoje nos conduz a esse entendimento, quando nos faz um questionamento fundamental, muito importante. Esse questionamento é básico, é medular, do cristianismo. Quando Jesus sai da região, sai de Jerusalém, vai para a região chamada Cesareia de Filipe, e naquela região, Jesus faz essa pergunta básica, fundamental: quem é? Ele pergunta: quem sou eu? Quem é Jesus? Quem sou eu? Quem diz os homens ser o filho do homem? As respostas que eles acolheram do povo é que alguns diziam que era João, outros que era Elias, ou que era Jeremias, ou algum dos profetas. Resposta essa, que coloca Jesus uma pessoa importante como os profetas, mas não é uma resposta tão suficiente a esta pergunta, porque ainda não estão entendendo quem é Jesus Cristo. E é interessante, por que Jesus não fez essa pergunta em Jerusalém? E ele foi fazer justamente lá nessa região, na periferia de Jerusalém, na região de Cesareia de Filipe, justamente porque quando a gente está envolvido numa situação, num problema, estamos dentro dele, não conseguimos enxergar bem as coisas na sua totalidade. Então esse distanciamento de Jerusalém possibilita aos apóstolos e também a nós enxergarmos bem as coisas e assim podermos ter uma resposta mais precisa a respeito desta pergunta. E é por essa razão que o Evangelho deste dia nos traz essa pergunta. Dela depende nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja. E não tendo boa resposta da comunidade, então Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo parabeniza Pedro: feliz és tu, Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E é bonito isso, porque essa belíssima profissão de fé que Pedro reconhece que Jesus é o Filho, Jesus é o Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o compromisso que nós teremos como Pedro de levar a cabo esta missão. E o fato de Jesus levar a essa região também tem um caráter pedagógico e catequético, nos ensinando algo muito importante. E quando estamos muito envolvidos, como eu muito bem disse, nós não enxergamos muito bem. Agora eles conseguem responder muito bem, como nós também podemos conseguir responder bem a esta pergunta que Jesus fez aos discípulos e hoje a nós. Quem é Jesus para nós? Não é resposta só da boca para fora, não é somente do que nós aprendemos na catequese, não, é através também da nossa ação. A resposta também é a nossa ação, o nosso discipulado, nosso seguimento ao Senhor. Jesus quer saber o que as pessoas então pensavam dele, e a resposta então foi essa que os discípulos responderam, mas ele quer saber dos discípulos e hoje de nós, qual é a nossa resposta a essa pergunta, Quem é Jesus para nós? Ele não respondeu isso porque ouviu dizer, mas porque Deus o tinha revelado, e a revelação de Deus é de Deus, pelo fato de Pedro, apesar de todas as suas limitações, ter se comprometido com Cristo e com sua missão. Pedro, então, foi alguém comprometido com Cristo e com a sua missão. E Jesus sabia disso e confirmou que a resposta de Pedro era fundamental, pois vinha de Deus, revelado pelo Senhor. Assim sendo, confia-lhe uma árdua missão, uma difícil missão de ser a base da igreja. Dele dependia o fortalecimento dessa igreja que nasce apostólica, missionária e se espalha pelo mundo, fiel aos seus princípios e à sua base. Não esqueçamos da base, é fundamental, é importantíssimo. Ele seria o alicerce dela. Vemos assim Jesus confiando a Pedro essa missão: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja.
e o poder do inferno não poderá vencê-la. É bonito essa confiança do Senhor a Pedro e hoje a nós, confiando a nós. E depois de ter respondido corretamente quem ele era, Jesus confia a Pedro esta responsabilidade. E não é só confiar a responsabilidade, Jesus também o capacita. Jesus também dá as possibilidades para que Pedro possa assumir essa missão. Então eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. É a responsabilidade da igreja de fazer a ligação, a mediação entre o céu e a terra. E isso é feito através de quê? Por meio de quê? Dos sacramentos, né? É importante isso, do sacramento e das ações missionárias da igreja, do comprometimento com a defesa da vida dos mais pobres, dos mais necessitados. E é uma missão desafiadora essa, de cuidar dos indefesos, dos que precisam, mas aí está a beleza confiada a Pedro, né? E a capacitação a Pedro, e hoje a nós nos capacitando para continuarmos essa missão. Então, quem assume verdadeiramente passará por dificuldades, por situações difíceis, como Jesus enfrentou. E por fim, nos traz essa belíssima carta, né? Ou melhor dizendo, essa leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que nos mostra então, narra que Pedro foi preso, porque ele estava testemunhando a presença de Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado. E na prisão ele recebeu, né, a solidariedade da comunidade. A comunidade rezava continuamente, incessantemente por ele. E neste momento que nós estamos vivendo esta pandemia, a comunidade também é chamada a rezar continuamente. Não ter preguiça, rezarmos pelo fim desta pandemia. E foi isso então que a comunidade fez quando Pedro estava na prisão. Como nós também estamos aí presos diante dessa situação, desta pandemia, então rezemos continuamente. E nesta oração, além disso, tinha a presença de Deus que o protegeu e o libertou. Quando o anjo adentra a cela onde Pedro estava, solta-o das amarras e pede que calce as sandálias, né? Calçar as sandálias é símbolo da missão. Coloque o cinto, símbolo do serviço, e o manto, símbolo da dignidade, e o siga. Então que nós possamos, meus irmãos e irmãs, vestirmos então, calçarmos as sandálias, símbolo da missão, colocar o cinto, símbolo do serviço, e vestirmos então dessa vestimenta que é o nosso batismo, né? A dignidade de sermos filhos e filhas de Deus. Pedro segue o anjo para fora da prisão, no sentido de seguir Jesus Cristo crucificado, ressuscitado, e para a liberdade e a vida. Mas Pedro ainda pensava que tudo isso não era verdade, não era realidade, era um sonho. Deus continua a libertar dos poderes de Herodes todos os que confiam nele e abraçam verdadeiramente sua missão. E quando já estava livre, tem consciência de que Deus o libertou daquela prisão. Pedro então percebe que tudo é verdade, que tudo é realidade. Então, queridos irmãos e irmãs, que essa figura de São Pedro nos ajude, nos inspira a viver a nossa missão, nosso discipulado. Colocamos aqui na nossa oração o Santo Padre, o Papa Francisco, que tem essa missão de manter a unidade, o cuidado do rebanho do Senhor, como São Pedro, o primeiro Papa. E logo em seguida nós escutamos a carta de São Paulo a Timóteo, né, segunda carta, que diz: Paulo foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Foi ele quem espalhou a palavra de Deus por várias partes, através de suas viagens, cartas e outras ações. Ele empreendeu um verdadeiro combate na missão de levar a palavra de Deus aos confins da terra, sendo fiel ao pedido de Jesus. Enfrentou inúmeras dificuldades, mas não se deixou abater por elas, não deixou de se desanimar ou ficar preso ou estagnado. Pelo contrário, continuou fazendo a vontade de Deus. E hoje nós escutamos nessa carta de São Paulo a Timóteo, ele escreve da prisão. Paulo, prisioneiro de Cristo e dos homens, faz uma espécie de testamento que encoraja Timóteo e as comunidades, mostrando que vale a pena a missão,
Vale a pena dedicar a vida de Cristo e ao próximo. Então, queridos irmãos, isso é muito importante. Paulo reconheceu que dando a sua vida por amor a Cristo, aos irmãos e irmãs, vale a pena. Porque a gente dá a vida por tantas coisas, vamos dar a vida ao seguimento, ao discipulado, aos cuidados dos mais necessitados. E Paulo fala, sua sensação é de missão cumprida, quando ele fala, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que bom se nós chegarmos ao final da nossa missão, de nossa vida, então nós reconhecermos e pudermos ter essa mesma sensação como Paulo teve da missão cumprida, é algo maravilhoso, é muito bom. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Partiremos deste mundo com a consciência tranquila do dever cumprido. É o que o Paulo nos leva hoje a refletir. Então que nós tenhamos essa capacidade de ter essa sensação do dever cumprido, porque o nosso batizado nós colocamos em prática, vivendo e fazendo a vontade do Senhor. São palavras de Paulo de encorajamento missionário que devemos ter sempre diante de nós nos desafios da missão. Então que esta liturgia deste domingo, da solenidade de São Pedro e São Paulo, nos fortaleça no nosso compromisso de cristão e cristãs, no compromisso missionário, que possamos responder corretamente quem é Jesus, não apenas com palavras, mas sobretudo com nossas ações, com nossas atitudes. Façamos isso, meus irmãos. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Confiantes em nosso Deus da vida, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos confiante nossas preces comunitárias a Deus, nosso Pai, dizendo depois de cada prece, atendei, Senhor, a nossa prece. Rezemos juntos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que zelastes por Pedro, confirmai na fé a vossa igreja para que não esmoreça no testemunho diante dos desafios de hoje. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmastes Pedro no primato da igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros e os servidores da comunidade. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai convidando mulheres e homens de boa vontade para o serviço do vosso reino de paz e justiça. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários e todos os vossos discípulos e discípulas que atuam em lugares de conflito. Nós vos rogamos. Atendei-nos, Senhor, nossa prece. Vós que prometestes a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei o vosso reino dos nossos falecidos.